Queria só tratar sobre esse retorno de Lula ao Brasil e a missão dele neste momento. Tem uma reportagem hoje no jornal Folha de São Paulo falando que Lula destrava a metade das emendas parlamentares, mas ainda há uma insatisfação por parte dos congressistas, né, por parte dos parlamentares, e isso vem crescendo, ou seja, uma pressão para que Lula tome logo sua decisão nessa reforma ministerial e consiga contemplar parlamentares do Centrão em seu ministério. Os parlamentares dizem que a liberação de fatia maior, de maior interesse, está em ritmo mais lento do que esperado. Então cobra cargos e cobra dinheiro. Essas ameaças do Congresso dos parlamentares a Lula, né, essa pressão, na verdade, não uma ameaça, mas uma pressão, segue com muita força, Josias. Como Lula se livra disso? Ele vai ter que ceder. Ele adotou uma linha, desde a fase de transição, a linha de ceder. Ele entrega o que o Congresso exige dele para obter o que ele precisa no Legislativo, vem sendo assim desde a fase de transição. Nessa fase mais recente, em que o Centrão, sob a liderança do Arthur Lira, levou a faca ao pescoço do Lula para exigir dele pelo menos mais 2 cofres na esplanada e também o cofre da Caixa Econômica Federal, nessa fase o Lula se mostra muito incomodado com o método, mas ele conhece, ele sabe como isso funciona em gestões anteriores, ele entregou. O que aconteceu em governos anteriores do Lula até resultou em escândalo, Mensalão, Petrolão, ele sabe como é que funciona e sabe desse apetite. Ele vem retardando para deixar bastante claro que ele não concorda absolutamente com o que está acontecendo, que ele está entregando a contragosto, mas vai ter que entregar. Até porque começa agora, a prioridade do Ministério da Fazenda agora se volta para a elevação da arrecadação do governo. O Fernando Haddad conseguiu aprovar no Congresso, finalmente, a nova regra fiscal, que dá a ele uma estabilidade ali para tocar a sua pauta. Agora, o êxito dessa nova plataforma, esse novo modelo de controle dos gastos do governo, o êxito disso depende de aumentar a arrecadação. Então, ele agora precisa obter do Congresso essa elevação na tributação. Ele quer tributar os fundos de super ricos no Brasil, quer tributar as contas que são abertas em paraísos fiscais, as contas offshore, quer tributar, quer fechar a janela que permite a empresas fugirem da tributação. Tudo isso exige a decisão do Congresso, tudo isso exige a aprovação de projetos de lei e medidas provisórias, algumas delas serão enviadas ainda esta semana para o Legislativo, e para aprovar isso, ele depende do Centrão, ele depende ainda desse grupo que está seguindo a orientação do Arthur Lira. Então ele vai ter que entregar, Fabiola. E o que se espera, o Centrão está esperando que ele entregue os tais 2 ministérios, já tem até os ministros indicados, mas o Lula retarda a definição da área, dos cofres que serão entregues a esses ministros, um do PP, o partido do Arthur Lira, e o outro do Republicanos, que é o partido do governador de São Paulo, do Tarcísio de Freitas, que está ameaçando, inclusive, mudar de partido e tal, vai ter que entregar, e o Centrão espera que ele entregue essa semana. Se não entregar, ele corre o risco de sofrer derrotas no Legislativo. Então, talvez nós tenhamos aí um desfecho disso ao longo dessa semana, Fabiola. Vamos aguardar, até o pessoal estava tirando sarro aqui no chat. Olha, o Lula veio visitar o Brasil. Tá virando piada isso daí, né? Tanta viagem do Lula. O Lula veio visitar o Brasil. Tá demais, você acha, Josias? Que você até falou, essa viagem foi importante dele lá na África, né? E tem sido viagens importantes para o Brasil. Mas as pessoas ficam criticando, achando que o Lula tá viajando muito. Você acha que tá viajando muito? Acho não, acho que ele elegeu uma prioridade, né? A prioridade de recolocar o Brasil no mundo. Nem todas as viagens internacionais dele resultam em ganhos para o Brasil. Essa última, ele foi para a África do Sul. O miolo da picanha dessa viagem do Lula ao exterior foi a reunião dos BRICS,
em Joanesburgo, capital da África do Sul. Ali, ele como que bateu palmas para o Xi Jinping, o presidente da China, dançar, porque foi uma reunião em que a China obteve tudo o que queria ali. Ela ampliou a composição dos BRICS, dos atuais integrantes para um número maior, agora vamos ter 11 países no BRICS, e essa composição favorece o projeto da China de se contrapor aos Estados Unidos, ao projeto hegemônico dos Estados Unidos. Não sei se isso interessa ao Brasil, aparentemente não. E o que o Lula conseguiu obter nessa viagem foi uma promessa vaga, que já tinha sido feita há 2 décadas pela China, de apoiar o Brasil no seu plano de obter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Então não foi uma viagem que tenha resultado em algo muito favorável ao Brasil, mas o ciclo de viagens internacionais do Lula, de fato, recolocou o Brasil no cenário internacional como um ator relevante. Então, nesse aspecto, o Lula conseguiu refazer algo que o Bolsonaro havia destruído. Então, não são negligenciáveis as viagens do Lula. Agora, ele mesmo está concluindo que, nesse momento, convém a ele permanecer um pouco mais no Brasil. Então, acho que ele vai limitar um pouco as viagens internacionais, é essa a intenção que ele tem manifestado ali aos seus auxiliares, mas na viagem da semana passada, por exemplo, o Lula foi muito bem representado no Brasil, e também o Fernando Haddad, que estava fora acompanhando o presidente. Os dois foram bem representados. O Haddad pelo segundo do Ministério da Fazenda, que negociou com o Lira e os líderes do Congresso o destravamento da aprovação ali do que faltava para essa nova regra fiscal, a proposta de nova regra fiscal, que foi efetivamente aprovada, e o Alckmin também foi, inclusive, elogiado pelo Arthur Lira, participou da negociação. Então, acho que nós temos que ter, não é razoável a gente imaginar que o Lula viaja ao exterior e que o seu representante aqui, que no caso é o Alckmin, absolutamente experiente, um político que governou 4 vezes o estado de São Paulo, que tem habilidade suficiente para lidar com o Congresso. E hoje nós vivemos na era da informação, né, Fabiola? Nada é feito no Brasil sem que o Lula seja consultado. Hoje a informática permite que o presidente atue, mesmo estando fora do Brasil.